gente acender as luzes. Bênção essa parte de intercessão que tivemos, o louvor. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Como todos os cultos nós se reunimos, Deus sempre tem uma palavra com a sua igreja. E o compromisso de Deus não é comigo, não é com a pastora. O compromisso dele é com a igreja. É com a igreja. Então eu queria ler uma palavra com você. Nós estamos nesse tema novo. Em busca do meu milagre. Eis uma palavra que parece que está escassa nos nossos dias. Mas Deus tem algo para o teu coração, um ensino para o teu coração, para que nós possamos destravar tudo que Deus tem para a gente. Queria ler com você em Mateus 7:8, que é a palavra tema dessa série, né? Está escrito assim nas Escrituras: porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e a porta será aberta para quem bate. Amém. Coloque sua mão no coração, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que jamais, nunca volta para ti vazia, Senhor. Eu peço agora, Espírito Santo, que você tome conta da nossa mente, que neste lugar você seja o centro, que você seja o tudo aqui dentro, e que você nos ensine através da sua palavra, para que possamos destravar os milagres que o Senhor tem para nós, porque nós queremos viver milagres, Senhor. Nós queremos viver de glória em glória, de fé em fé, de experiência em experiência. Então nessa noite, Espírito Santo, vem sobre a nossa mente e tira as escamas dos olhos, tira aquilo que está impedindo o nosso ouvido espiritual de ouvir a tua mensagem, e que a semente caia em terra boa, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar falando com você sobre milagres. A gente, quando lê a Bíblia, quando lê as Escrituras, olha todas aquelas histórias incríveis e fala: meu Deus, será que é possível? Será que Deus faz ainda? Algumas igrejas, algumas ideologias dizem que Deus não faz mais. Você sabia disso? Que algumas religiões, inclusive são nossos irmãos em Cristo, eles acreditam que já passou esse tempo. E a base deles para dizer isso está lá no versículo de Coríntios, quando fala que tudo ia passar, somente o amor e a fé ia permanecer. Então, na visão desses nossos irmãos, já passou o tempo, que Jesus já veio, já fez. Então hoje não tem mais milagre, não tem mais batismo do Espírito Santo, não tem mais nada, foi só para aquele tempo. E isso, no meu ver, é uma forma de se defender. A pessoa quer se defender de talvez ter frustração, porque milagre é assim, às vezes você recebe e às vezes você não recebe. Só que com Deus, Ele está dizendo aqui nesta palavra: quem bate, a porta se abre. Então às vezes não é numa vez, não é duas, não é três, às vezes são várias vezes que a gente precisa bater para o milagre acontecer. Mas eu quero te ensinar através das Escrituras hoje. Nós vamos navegar no ministério de Jesus. Nós vamos entender alguns conceitos por qual o milagre pode vir. Não existe receita de bolo para o milagre, não tem. Só que tem uma forma da gente olhar as Escrituras e entender como que aquele pessoal experimentou desse milagre, qual eram as características que tinham, o que eles fizeram. E eu queria começar com você dividindo por 3 linhas. Na minha concepção existem milagres de 3 linhas, talvez existam mais, mas eu quero trabalhar em cima de 3 hoje: de ordem espiritual, de ordem física e de ordem financeira. Nós vamos trabalhar em cima desses 3 pilares, e eu queria começar com você no pilar de ordem espiritual. Bom, aconteceu algumas coisas, e a primeira coisa que eu queria que você observasse: nós vamos navegar aqui somente no ministério de Jesus. Eu não vou trabalhar com vocês em cima do Velho Testamento, eu só quero pegar o ministério de Jesus, porque é a graça, é o nosso tempo, é o tempo que nós vivemos, é neste momento agora. Aliás, Jesus disse que coisas maiores nós faríamos, então tudo o que Ele fez, é possível a gente viver sim. E eu queria encher o teu coração de fé nessa noite, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? A primeira coisa que aconteceu de ordem espiritual, um milagre de ordem espiritual, foi que Jesus expulsou um demônio de mudez. Você sabia disso? Jesus expulsou um demônio que tornava a pessoa muda. Ele também fez uma outra situação que Ele
Nem toda doença é demônio, tá? Nem toda doença é demônio. Mas existe algumas que sim. E eu creio que uma delas é a depressão. Eu creio piamente nisso. Que uma das doenças que é espiritual é a depressão. E a medicina vai tentar explicar dizendo que é físico, que está faltando algum componente, e eu não creio nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia está me apontando. Se existe um demônio que impede a pessoa falar, existe outro que faz a pessoa se curvar por 18 anos, e nós temos essa história na Bíblia. Como que não vai ter um demônio que causa tristeza, que causa a pessoa não ter mais vontade de viver? É óbvio que isso é espiritual. Mas vamos lá, deixa eu falar sobre esse demônio de mudez. Está lá em Lucas, a gente vai colocar as referências para você aqui na tela, eu não vou ler, mas se você quiser anotar, é muito importante, porque lá tem chaves preciosas para a tua vida. Sabe como que funciona o aprendizado do ser humano? Ele tem várias maneiras, tem uns que aprendem por ver, outros por escutar, mas quando você une tudo, escutar, ver e escrever, você ganha muito mais aprendizado. Inclusive quem está fazendo o curso Homem ao Máximo, quem já fez, percebeu que lá existe uma metodologia. A metodologia é que a gente faz a lição, a gente fala a lição, a gente escreve alguns pontos que estão faltando e depois a gente faz exercício de escrever e de ler. É onde tem toda a memorização. Por quê? Porque dentro de uma ciência básica, só fazer um testinho com vocês aqui. O que foi pregado semana passada? Oh my God. Não lembro, né? Sabe por quê? Não é culpa de vocês, não tem nada a ver com espiritual. É simplesmente uma coisa natural do ser humano. A gente tem uma memória, que é a primeira memória nossa, que é a memória rápida. Ela vai fazer o arquivo daquilo que mais importa para ela. Só que o teu organismo faz isso de uma maneira automática. E normalmente quando tem emoção, ele grava mais fácil. Tenho certeza que se teve alguma coisa que você se emocionou na semana passada, você se lembrou. Mas não se lembrou da mensagem inteira. Entendeu? Agora quando você anota, quando você escreve, isso dá um impulso a mais para o teu cérebro gravar. Então eu queria que você anotasse aí. De ordem espiritual, o primeiro é expulsar um demônio, né? Foi expulso um demônio de mudez. Está lá em Lucas 1,14. Agora, entendendo esse processo, você vai ver que existem milagres, que existem curas aqui, e é isso que eu quero falar nessa noite, nessa parte, que são causados por demônios. Então não adianta você procurar um médico, não adianta você fazer um tratamento que não vai resolver. Eu acredito que aqui nesse auditório já deve ter várias pessoas que passaram por isso. Você foi no médico, você fez sua parte, você fez tudo o que era possível e a medicina falou, eu não sei o que está acontecendo, vamos fazer mais exame. E às vezes até fez mais exame e não chegou a resultado nenhum. Aquilo era uma doença de ordem espiritual. E o que faz com uma doença de ordem espiritual? Gente, existe cura. E a cura está em Deus, está no nome de Jesus. É o nome de Jesus que pode nos curar disso. Só que como que acontece? Eu não sei se... e a gente vai chegar numa conclusão aqui, junto nessa mensagem. Mas para mim, esse rapaz que estava ali com o demônio de mudez, talvez ele já tinha tentado bastante tempo. Talvez ele já tinha... ou até desacreditado, porque era mudo. Aos olhos da sociedade não tem cura para mudez, né? A pessoa é muda, o máximo que ela pode fazer é aprender alguns sinais, ela pode tentar sobrepor aquele desafio que ela tem, mas ela não consegue ser curada disso. Não existe nenhuma cirurgia que remova isso, não existe nada até então. Então ele estava lá e ele ouviu a mensagem de Jesus. É isso que faz a diferença. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que você precisa ouvir a mensagem para que haja fé no teu coração. Ele ouviu a mensagem, ele era só mudo, mas ele não era surdo. Ele ouviu a mensagem. E Jesus naquele momento olhou que tinha fé nele para ser curado, porque provavelmente Jesus estava falando a respeito de alguma coisa, que o reino dos céus está próximo, que agora chegou a luz, que vai mudar tudo, que agora vocês vão ver uma nova vida. E ele acreditou, e Jesus olhou no coração dele e falou, esse cara tem fé para ser curado. Vem cá, vou orar para você. Jesus ora por ele, e aquele demônio vai embora na hora, e ele dá um grito de liberdade, um grito que salta totalmente da alma dele e sai para fora. E a partir daquele dia, aquele homem começa a viver uma nova vida. Porque aquele grito que ele soltou não foi só um grito normal, foi um grito da alma dele que estava presa, aprisionada por aquele demônio. Vamos para o 2, ainda falando sobre milagres de ordem espiritual. Jesus curou a filha endemoniada da mulher cananeia. Está lá em Mateus, anote, Mateus 15, do 21 ao 28. E aqui tem uma coisa muito interessante, que eu queria cifrar nessa noite.
um outro tipo de milagre que acontece. Deixa eu só te contextualizar. Jesus, ele não veio para outros povos senão para os judeus. Naquele momento, ele não tinha vindo para outros povos, ele só veio para os judeus. E aquela mulher, ela era cananeia, de uma religião diferente, de uma cultura diferente. Porém, ela ouviu falar que havia um homem em Jerusalém, nos arredores de Israel, que estava fazendo milagres. E ela sai lá da terra dela. E Jesus estava próximo da terra dela. Ela sai da terra dela para vir encontrar Jesus. E no momento que ela encontra Jesus, aqui acontece a grande sacada. Ela começa a implorar para ele: Jesus, a minha filha está com problema. Minha filha passa o demônio pega ela, joga no fogo. O demônio perturba ela e eu não consigo ter paz. Jesus, me ajuda. E fica imaginando a cena, Jesus indo aqui, só escutando, falando: meu Deus, Pai, não tem justiça para mim orar por essa mulher. Eu vim para os judeus, eu não vim para eles. Ainda não é o tempo de orar por eles. Lá na frente vai acontecer, mas agora não. E os discípulos começam a ficar incomodados com aquela mulher, falando: Jesus, manda embora de uma vez essa mulher. Se tu não vai curar ela, já manda embora de uma vez. Está incomodando aqui. E Jesus olha para ela e fala assim: pode o pai pegar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos? E a resposta daquela mulher matou a charada. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de pão que cai da mesa dos filhos. Quando ela falou isso, Jesus falou: que coração cheio de fé. Podia reclamar, podia murmurar, podia dizer um monte de coisa para Jesus. Você fala que cura, que faz coisas, é só para os outros, para a gente não tem nada. Podia reclamar, podia. Às vezes você vai dar uma ajuda para alguém na rua, e às vezes você não tem tudo, às vezes você não tem como ajudar, a pessoa reclama. Quantas vezes a gente já ouviu isso aí? Aquela mulher não, ela sobrepôs qualquer tipo de murmuração. Fé é isso, é sobrepor qualquer tipo de adversidade, de murmuração, de dificuldade. Ela vai e diz: Senhor, e ela se humilhou diante de Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando Jesus escutou essa palavra, Jesus falou assim: olha, vai que a tua filha já está curada. Só que aqui tem uma coisa para a gente aprender, uma profundidade da palavra. E a profundidade é o quê? Às vezes não há justiça para você receber o milagre. Olha que interessante. Tinha justiça para aquela mulher receber o milagre? Não tinha justiça alguma. Quando eu falo de justiça, é o seguinte: nós vamos entender ao longo dessa mensagem que teve pessoas que se esforçaram, que foram atrás, que ficaram por muito tempo para receber o milagre. Mas aquela mulher não tinha justiça alguma, ela não merecia receber o milagre. Sabe quando você se esforça, você vai. Por isso que às vezes as pessoas falam: pastor, tem algumas irmãs, irmãos, falam: pastor, ora pela minha filha, está com febre, está com não sei o quê. Eu não gosto de orar assim, sabe por quê? Porque às vezes não tem justiça naquela oração. Tem que ir lá tentar, vai no médico, faz a tua parte, faz as tuas coisas, para depois, não teve jeito, aí ora. Porque eu também preciso de fé para orar pela tua filha, senão não vai acontecer nenhum milagre. Às vezes fala: não, pastor, mas está pautado na minha fé. Mas fé para mim tem que ter um processo. Eu tenho que passar por um processo de coisas que eu vou experimentando, que daí eu falo assim: puxa, já tentei, já fiz minha parte. Houve justiça nisso? Houve. Agora só Deus para me ajudar. Aí a minha fé aumenta. Só que no caso daquela mulher, não, ela não tinha fé, não tinha justiça, desculpa, para ela fazer aquilo. Ela era de um outro povo, adorar outro Deus, não tinha como. Só que aqui tem uma questão interessante, e eu até escrevi sobre isso: a justificação pela fé. Nós temos um respaldo bíblico para isso, porque nós somos justificados pela fé. Nós não merecemos a graça, mas somos justificados pela fé. Então quer dizer, isso aqui é muito profundo, irmão, que mesmo que você não mereça o milagre, se você tiver fé, é possível alcançar. Olha que interessante. Isso mudou a minha mente, me deu uma metanoia aqui, porque eu sempre ia em cima da justiça. Mas isso aqui mudou, eu falei assim: está aqui um exemplo de que não havia justiça, mas ela sobrepôs, quer dizer, a fé dela sobrepôs a justiça de Deus. E me fez entender algumas coisas. Por que algumas pessoas que eu conheci falaram: puxa, mas essa pessoa não merecia o milagre, e Deus fez. Às vezes está vivendo outra época, às vezes está errado, esse casamento não está casado, às vezes tem um monte de coisa que está errado, e ela recebe o milagre, a mesma coisa, porque a fé sobrepõe a justiça. Olha que interessante. A fé, ela sobrepõe a justiça de Deus. Se você entender só isso aqui nessa noite, já bastava. Mas vamos mais além. 3. Jesus expulsa uma legião de demônios. Lucas 8, do 27 ao 35.
Essa aqui é a tão conhecida história do endemoniado gadareno. E agora eu quero falar uma coisa. Eu acabei de falar para você que a fé sobrepõe a justiça, mas aqui nós temos uma situação que não houve fé alguma. Aquele cara não tinha consciência do que estava acontecendo, mas mesmo assim ele alcançou um milagre. Jesus expulsou aqueles demônios, aquela legião de demônios, e ele foi liberto. Só que eu quero que você entenda uma coisa, que tem um conceito aqui, que agora nós vamos voltar de novo para a justiça. Não existia fé e não existia justiça. O que Jesus fez? Ao longo, depois que ele terminou, ele expulsou os demônios, e aquele rapaz estava aos pés de Jesus, e em sã consciência, ele implora para Jesus para seguir ele. Ele implora: por favor, mestre, me deixe seguir você. E o que Jesus fala para ele? Não. Vai, fale para todo mundo aí do que Deus fez na tua vida. Tem alguns teólogos que vão dizer assim: não, mas Jesus queria fazer marketing. A pergunta é: Jesus precisava de marketing? Não, ele não precisava. Ele fez aquilo por causa da justiça. Não havia justiça naquele milagre, e não havia fé naquele milagre. E aí o que precisava acontecer? Precisava acontecer o processo de justiça. Então vai ter situações que sim, você vai receber um milagre de Deus, mas não tem justiça e não tem fé. Porém, você vai ter que passar por um processo, por alguma coisa que ainda espere, para que você depois desfrute daquilo completamente. Se você conseguir compreender esse outro contexto, vai te ajudar muito. Vou dar um exemplo prático. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu orei para uma pessoa, ela estava com uma pus na garganta, e aquilo tinha virado uma inflamação, e ela ia ter que fazer uma cirurgia. Acho que é amidalite o nome, isso? Quando inflama as amígdalas, né? E a pessoa começa a soltar catarro pela boca, e aquela pessoa estava naquela situação. E eu lembro muito bem que a pessoa não tinha justiça para acontecer um milagre, e não tinha fé para acontecer um milagre, porque ela nem creu quando eu orei. Mas Deus curou aquela pessoa. Agora vem um outro detalhe que acho que me faz pensar. Às vezes precisa ver de um lado ou de outro. Se não tem da pessoa, precisa ver da pessoa que está orando. E naquele caso, eu estava orando pela pessoa, e eu orei com fé. Só que eu não consigo identificar exatamente dentro desse texto quando Deus quer fazer e quando Deus não quer fazer. Porque às vezes a gente ora com fé, a gente faz com toda a nossa parte, tem justiça, e Deus não faz. Porém, isso aqui está registrado nas Escrituras. Foi uma situação que não houve fé, não houve justiça, e mesmo assim Deus fez. Me leva a crer que quando Deus quer fazer, quando Deus quer libertar, quando Deus quer, Ele faz, e pronto. E Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Amém? Vamos indo adiante. E agora eu quero conversar com você sobre milagres de ordem física, que isso também, alguns a gente vai ver no ministério de Jesus. Vamos começar com a cura do paralítico descido pelo telhado. Está lá em Lucas 5, 17 ao 25. E aqui eu quero que você mensure primeiro o esforço daquele pessoal de chegar na residência. Estava todo mundo, tenta imaginar comigo, a casa estava cheia. E naquele tempo, quando Jesus chegava, ele era muito famoso. Então enchia, lotava, as pessoas queriam ouvir, se espremiam para ouvir o mestre. E a casa estava cheia, e os 4 amigos chegaram com o doente. Você acha que alguém deixou eles passar? Falou: ei, entra na fila, e tem um monte de gente querendo receber também. Entra na fila. E eu imagino, eu vou contextualizar com você aqui. Eu imagino que o cara já estava sendo carregado, certo? Ele não ia pedir, viu, me leva pelo telhado. Ele já estava sendo carregado, já deu graças a Deus que os amigos levaram ele lá. Então ele falou assim, no máximo que ele pode ter pensado: nossa, se vocês puderem esperar comigo aqui mais um pouquinho, de repente no final da reunião dá tempo do mestre orar por mim. Mas um amigo ali deve ter falado: não, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito, nós vamos colocar você lá dentro, não importa se seja o que for, nós vamos dar um jeito. Aqui tem um princípio muito legal, gente, um princípio de intercessão, sabe? Que de repente, às vezes você tem um parente, você tem um amigo, você tem uma pessoa que está precisando do milagre, e você fala para ele: vamos lá, cara, está acontecendo uma série na igreja, está acontecendo uma série que vai mudar, Deus vai destravar, Deus vai fazer. E a pessoa fala: puxa vida, mas não tem condição, não tem como ir. E você fala: eu te levo lá. Aí você traz, a pessoa talvez esteja até aqui nessa noite. E aí
A pessoa está lá no meio, mas ela fala assim: puxa vida, mas eu não tenho fé, não tenho justiça. Estou escutando que o pastor está falando de justiça e de fé, eu não tenho nenhum dos dois. E aí como é que faz? Aí você, meu irmão, você abre o telhado, sabe? Quando está falando de telhado, está falando de descortinar, de tirar aquilo que está impedindo a pessoa de chegar no milagre dela. E você ajuda ela a chegar no milagre. Fala assim: olha, Deus já fez, conta um testemunho, fala de algo para ela. Deus já fez na minha vida, eu já vi Deus fazendo. Deus faz, ainda hoje Ele faz. E coloca ela de frente com Jesus. Isso aqui é profundo, irmão, porque nós precisamos ter essa ação, sabe? De intercessão. E aqui é um milagre de ordem física, que a pessoa às vezes não tinha nem fé, não tinha justiça, mas alguém fez por ela. Vamos para o 2. A cura do paralítico no poço. Está lá em João 5, do 1 ao 9. Esse aqui é um caso interessante, porque o rapaz tinha fé. Ele tinha fé. E eu chamei essa parte aqui de alinhar a fé. Só que a fé dele estava na coisa errada, estava na forma errada. Se você lembra da história, ele estava lá num poço, e ele era paralítico. E naquele poço, segundo a lenda dos judeus, vinha um anjo de vez em quando e mexia na água. E quando ele mexia na água, você tinha que correr para a água, se jogar na água para receber o milagre. Essa era a lenda dos judeus. E aquele paralítico estava lá: uma hora vai dar certo, uma hora eu vou conseguir, uma hora essa água vai mexer, eu me dou uma jogadinha aqui com minhas mãos mesmo, caio lá dentro, depois eu vejo como é que eu saio. E ele ficou lá esperando. Daqui a pouco Jesus viu: esse cara tem fé, mas a fé dele está errada. A fé dele não está na forma correta. Eu vou ajudar ele. E Jesus chega para ele assim: você quer ser curado? E ele fala assim: sim, eu quero, mas toda vez que o anjo vem e mexe na água, vai um na minha frente. Ele fala assim: viu, vem aqui, eu vou te curar. E Jesus já cura ele naquele momento. E ele experimenta aquela maravilha de receber um milagre. E aqui vai te dizer uma coisa: às vezes, de repente, você não está recebendo o milagre porque a fé está errada. A fé está na forma errada. Hoje nós estamos numa instrução aqui a respeito de fé, a respeito de milagre. E talvez, eu estou pedindo para você anotar, porque talvez dentro de alguma dessas coisas você vai se identificar. E você vai dizer assim: puxa vida, Deus, agora eu entendi o que eu preciso para receber o milagre. Estava errado, tinha alguma coisa que estava desalinhado. Aí você alinha, arruma, vai direto na fonte. Você fala: não, pastor, mas eu já fui com Jesus. Mas aqui nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos falando de justiça, estamos falando de fé, estamos falando de, às vezes, de repente alguém te ajudar. Estamos falando de várias coisas. E aqui a pessoa recebeu o milagre porque Jesus a ajudou. Alguém ajudou. Naquele momento Jesus estava ali fazendo um milagre, mas poderia ter sido outra pessoa que o levasse a Jesus. Daria no mesmo resultado. Vamos para o 3. A cura do empregado de um oficial romano. Essa história, eu vou contar uma história porque talvez tenha pessoas que não conheçam, né? E eu te incentivo: leia Bíblia. Você precisa conhecer todas as histórias bíblicas. Você precisa conhecer tudo. Eu digo que um crente que não conhece a Bíblia, ele está lascado, como disse. Ele vai ser presa fácil. Sabe por quê? Primeiro, porque ele não vai ouvir a voz de Deus. E Deus não fala audivelmente. Deus fala através da sua palavra. Aliás, eu sou testemunho viva. Eu ouvi a voz de Deus por aproximadamente 15 ou 20 segundos. Primeiramente, eu tenho que dizer que é aterrorizante, mas ao mesmo tempo não dá vontade de sair. Só que tudo que Deus falou, cada palavra estava dentro da palavra. Ele não falou comigo de outra forma, ele não me disse uma coisa nova, ele me disse, sabe por quê? Essa é a justiça de Deus. Ele só fala através da palavra dele. Ele só foi falando versículos. E eu lembrava das histórias e já conectava com coisas da minha vida, e foi assim que Deus falou comigo. Então leia a Bíblia constantemente. A gente fica batendo nessa tecla. Temos os estudos que acontecem segunda-feira, o Jonathan e a Amanda que estão realizando, temos a leitura diária, tem tantas ferramentas hoje. Esses dias eu estava mostrando para os irmãos o aplicativo da Bíblia, que incrível, tem estudo para tudo que é coisa ali. Se você digitar no aplicativo da Bíblia derrota, estudo sobre derrota, vitória, estudo sobre vitória, ansiedade, estudo sobre ansiedade, tem tudo. Depressão, tem estudo sobre depressão, tem um monte de coisa. E o estudo é prático, é objetivo. Hoje a gente tem essas facilidades, a gente tem que usar. Por exemplo, tem pessoas aqui que vão se identificar. Eu não sou uma pessoa de muita leitura, sabia? Não gosto de ler, eu gosto de escutar. Tá bom? Funciona igual. Coloca o fonezinho,
vou tomar meu cafezinho, bibliazinha, vamos escutar o versículo do dia, vamos escutar, eu tenho meus planos pessoais também que eu faço, vamos escutar. Não importa, você está absorvendo. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Se fosse por ler, eu estava lascado. Mas como é pelo ouvir, está tudo certo, meu irmão. Se você gosta de ler, porque a leitura tem uma memorização maior, ok? Leia, é ótimo. Mas se você não gosta de ler, escute. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja que se identificam comigo também, que também não são muito fã de leitura. Escute, que dá o mesmo resultado. Agora deixa eu te falar aqui sobre a cura do empregado do oficial romano. Aqui tem um princípio muito interessante. Vamos relembrar o que aconteceu. Primeiramente, esse oficial romano vai procurar Jesus. E ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Meu servo está doente, mas eu não sou digno que tu vá lá. Ele entendeu que não havia justiça, ele era romano, cria outros deuses, Apolo, sei lá quais os deuses que os romanos criam. Ele entendeu, ele falou assim: eu não sou digno que o mestre entre na minha casa, mas só diz uma palavra e ele vai ser salvo. Só uma palavra. E aqui entra num princípio de intercessão. Mais um princípio de intercessão. Olha como funciona isso. Primeira distância, Jesus não tocou no rapaz. Jesus não tocou. E depois, não era o rapaz que estava pedindo por cura, era o oficial. Olha que interessante. Então às vezes você está aqui, o teu coração, e tem uma pessoa que está precisando de cura. Tem uma pessoa que está necessitando de um milagre. Você pode ser o porta-voz do reino de Deus, entrar naquela casa, através de um milagre, através de uma cura. E sabe por que Deus faz a cura? Às vezes Deus faz porque Ele quer estabelecer o reino dele na terra. Existe situação em que Jesus fez cura que as pessoas não deram bola? Sim, os 10 leprosos. Curou 10, só um veio agradecer. Mas Deus fez igual. Agora a minha pergunta para você: você acha que Deus não sabia que eles não iam vir agradecer? Sabia, mas Ele fez igual. O que eu percebo com Deus é que Ele não faz milagre por interesse. Ele não faz isso. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é bom. Então se você está aqui nessa noite, entenda esse princípio de intercessão. Você pode estar aqui nessa noite, você lembrou, falou: puxa, Jesus, aquela pessoa precisa de um milagre. Depois nós vamos orar aqui. E você vai interceder por ela, e às vezes uma palavra, e ela vai ser salva, ela vai ser tocada por Jesus lá, os anjos vão lá ministrar nela. Amém? Então nós temos esses 3 princípios de ordem física. E agora eu queria falar com você com os milagres de ordem financeira. E aqui tem muito princípio para a gente aprender também. Vamos começar com a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. Está lá em João 5:13. Se possível, anote para você ler depois. Deixa eu te contextualizar nessa história. Jesus estava no meio do deserto e ele tinha feito uma mensagem longa. E aí começou a escurecer e os discípulos falaram assim: Jesus, manda essa multidão embora, porque está anoitecendo e não tem para onde eles comprar comida aqui. Eles vão ficar aqui tudo aqui com fome, manda eles embora, despede eles. Jesus fala para os discípulos: dei vocês a eles de comer. E aí Pedro, né? Sempre Pedro. Jesus, mas como? Nem se nós tivesse aqui, diz uma padaria famosa aí, qual que é uma padaria famosa, pastor Antônio, hoje? Paulistana? Nem que nós tivéssemos umas 100 paulistanas que não dava jeito. Não tinha jeito, imagine, 5.000 homens, tá? 5.000 homens. Quando se fala de homens, eles não contavam, naquela época eles não contavam crianças, não contavam mulheres. Tinha pelo menos ali por baixo 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Aí você pensar assim, a gente tem uma igreja aqui de aproximadamente 120 pessoas. Quando tem as reuniões ali atrás, ali, no final do mês, até quero já lembrar vocês, por favor, tragam mais coisa, porque senão aquilo ali parece uns gafanhotos. Acabou, quando eu vou lá atrás, estou atendendo as pessoas, não tem nada. Agora imagine 15.000 pessoas, gente. É muita gente para alimentar. É muita gente. E aí, Jesus fala: o que vocês têm na mão? Isso aqui é muito interessante, gente. Aqui está o princípio do milagre. Minha pergunta para você: diante de todo o poder que a gente viu Jesus fazendo, Ele poderia ter criado do nada? Talvez sim. Mas Deus não faz isso. Observe na Bíblia toda, Ele não faz mais isso. Ele pega alguma coisa e aquilo se transforma em outra. Ele sempre faz isso.
sei se essa frase o pastor Antônio falou, acho que não foi Einstein que falou, que no universo nada se cria, tudo se modifica. Como é que é a frase? Mas não foi Einstein que falou, foi outra pessoa. Isso. No universo nada se cria, tudo se transforma. Isso é um princípio que algum cientista entendeu. Só que esse é o princípio de Deus. Você precisa pegar algo para que Deus transforme algo. E aqui eu queria falar com você, porque nós estamos falando de ordem financeira, sobre semente. A semente, ela funciona muito bem no mundo espiritual. Só que você tem que fazer ela com fé. Você tem que fazer ela com intensidade. Aliás, nós ensinamos as pessoas a semear com expectativa. É diferentemente de uma oferta. Oferta você faz porque você quer abençoar, porque você quer ofertar mesmo de coração, porque você quer ajudar. É diferente. É diferente de esmola. Você acha uma pessoa na rua que não merece nem a tua ajuda, que ela às vezes está naquela situação e você fala assim, vou ajudar porque é uma esmola. E é diferente de dízimo, que é um princípio. Dízimo você não está dando alguma coisa para Deus, só está devolvendo. Nem é teu, nem é nosso, é dele. Ele só devolve. Uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento. Aliás, para que Deus criou o dízimo? A gente já falou sobre isso aqui. Deus precisa de dinheiro? Não precisa de dinheiro. Ele não tem necessidade de dinheiro. A obra aqui precisa de dinheiro, nós precisamos, ele não precisa. Só que ele criou isso porque o nosso coração, ele é muito avarento. E se ele não criasse um sistema onde você todo mês ficasse devolvendo, a gente esquecia disso e abandonava. Então Deus criou um sistema, inclusive, a pastora falou aqui antes, quando ela estava falando na oferta, que a gente brinca lá em casa, se as crianças não der o dízimo, vai para fora do acampamento. Porque no Velho Testamento era assim, hoje na graça não é. Tem muita gente aqui que não dá dízimo e a gente nunca expulsou ninguém da igreja. Mas se fosse no Velho Testamento era assim. Não deu dízimo, tchau, vai embora. Por quê? Deus não queria que trouxesse maldição para o povo. E quando você não dá o dízimo, você atrai maldição para a sua vida. O gafanhoto vem, sabe, o devorador vem. E eu já vi relatos de pessoas, eu achei muito legal a frase que o Lucas falou. Pastor, quando eu entendi o princípio do dízimo, eu percebi assim, não é que sobra, que tá, mas não falta. Não estoura mais aquele pneu, não acontece mais aqueles desastres que aconteciam, que parece que era Jó, né? Meu Deus do céu, tem mês que é o mês de Jó. Vem, parece que só falta o raio cair na cabeça, né? O resto acontece. É isso, é repreender o devorador. O dízimo serve para isso. Mas vamos lá, eu queria falar com você de semente, porque aqui nós estamos falando de multiplicação. Deus multiplicou além de muito mais. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão de 15 mil pessoas aproximadamente. E quando você faz isso, você tem que ter uma semente. Não interessa o valor, você tem que ter uma semente. O pastor Antônio testemunhou aqui. E naquela época a gente viveu isso, que ele fez uma semente de 2 ou 3 reais. Mas era tudo que ele tinha. Não adianta você falar, não, vamos fazer 2 reais e vai dar certo. Não vai. Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe se você realmente está entregando aquilo, está fazendo diferença para você. Agora, tanto que Jesus falou, né? A viúva deu mais do que todos, mas ela deu 2 moedinhas, que era equivalente a 2 centavos. Mas ela deu mais que todo mundo, porque era tudo que ela tinha. Então, quando você for fazer algo de que você quiser viver um milagre de caráteres financeiro, você vai ter que fazer isso. Ele precisa de algo para transformar em outro. Você precisa entender esse conceito. Aí você vai fazer um propósito com Deus e falar assim, Senhor. E outra coisa que você precisa entender sobre semente, tá? Às vezes a semente, você já viu, por exemplo, assim, me diga as mulheres aqui que sabem, acho que a pastora Lília sabe, a Lília também sabe, uma coisa que você planta assim, em 1, 2 meses você colhe, alface, cebolinha, coentro, salsinha. Meu Deus, a mulher sabe tudo, daqui a pouco dá para fazer o culto só disso aí. Mas tem semente que é uma coisinha mais tranquila. Você colocou ali um coentro, uma cebolinha, ela nasce rapidinho, poucas semanas nasce e dá o fruto. Arrancou, acabou, certo? Tem que plantar de novo. Mas tem sementes que são profundas. Tem sementes que elas levam algum tempo para a árvore crescer, engrossar e aquilo vira realmente gerar fruto. E isso você precisa entender, porque eu me frustrava muito com semente no começo. Mas eu dei e Deus não me abençoou. Mas qual era o tamanho da semente? Qual era o tamanho daquele milagre? Quanto que ele precisava incubar? Você sabia que uma árvore de grande porte, ela incuba um monte na terra, em termos de raiz, aquilo começa a crescer um monte para baixo, para depois ela nascer, sai só um tuc para fora, assim, meu Deus, só isso aqui, mas lá embaixo já está tudo pronto.
Teve uma semente que eu fiz algum tempo atrás, e foi uma semente grande. Eu acho que eu fiz pelo menos umas 2 ou 3 sementes grandes na minha vida, mas essa foi bem grande. Só que foi uma semente que eu sabia que ia exigir muito. Foi uma coisa que eu pedi a respeito do meu ministério, a respeito da minha vida. Eu sabia que isso aqui ia demorar para incubar. E está incubando ainda. Sabe? Está criando raiz. E eu sei que é na hora certa. Se eu não desanimar, porque tem esse detalhe, eu posso matar a semente com as minhas próprias palavras, com as minhas atitudes, eu posso matar ela. Sabe, quando você semeia, não é garantido que você vai colher. Porque às vezes pode acontecer problemas. Às vezes você pode pisar na planta. Às vezes você pode vir uma praga ali e matar tudo. Não rega, morre. Vem o sol e queima. Mas se eu persistir, eu já falei para você sobre isso, gente, é a sua boca. Você só não pode reclamar. Pode até pensar dentro de você, está um turbilhão, mas acho que não vai dar certo, que não sei o quê. Mas fora você não fala nada. Você segura. Você fica quietinho. Não, vou falar. Vou falar por princípio. Oh Deus, obrigado, glória a Deus. Tem gente que pensa, não, eu vou ser falso com Deus. Não, você não está sendo falso, você está usando o princípio. Você está usando o princípio de gratidão. Você está usando o princípio. E Deus entende isso. Deus olha e fala assim, puxa, ele está se esforçando, ela está se esforçando. Eu vou abençoar. Bom, vamos para o 2. A pesca milagrosa. Lucas 5, do 1 ao 11. Anote, para você ler depois e entender mais sobre esse milagre. Aqui existe o seguinte. Nesse momento, os discípulos, que ainda não eram discípulos, eles tinham pescado a noite inteira. E de manhã, quando eles estavam recolhendo as redes, Jesus pede para usar o barco. Jesus queria pregar uma mensagem para as pessoas e ele usou uma tecnologia muito top, o vento, para pregar a mensagem dele. E ele pede para Pedro para se afastar um pouquinho, para que o vento jogasse de volta a voz dele para as pessoas. Ok, ele terminou a mensagem. Ok, Jesus... Depois da mensagem ele fala para Pedro, vamos para as águas mais profundas. Aquilo tem um mistério ali. Eu adoro ler a Bíblia, gente, e achar os pequenos detalhezinhos da palavra. Porque cada palavrinha ali tem poder, cada palavrinha ali foi colocada ali por um propósito. E aí quando Jesus chega para Pedro, vamos para águas mais profundas, ele está dizendo, vamos para uma intimidade maior. Vamos viver mais. Porque um milagre financeiro, gente, ele mexe toda na nossa estrutura. Ele mexe mesmo. Ele modifica a gente de dentro para fora. Tem gente que talvez recebeu algum milagre financeiro, e eu vou te dizer assim, se o milagre financeiro não causou isso em você, talvez nem foi um milagre, tá? Porque o verdadeiro milagre, ele causa uma mudança de dentro para fora. Ele te muda de dentro, nem é mais o dinheiro, nem é mais a situação, é a experiência que você passou. É a vivência com Deus, é você olhar, puxa, Deus se importa comigo, nos mínimos detalhes. Eu já contei isso uma vez, mas eu preciso contar de novo. Teve uma vez que eu era muito novinho, eu ia para a igreja e meu pai não queria que eu fosse para a igreja de jeito nenhum. O pai falava assim, leva uma cama para a igreja, já fica lá de uma vez dormindo lá. Porque naquela época, meus irmãos, a gente não via na igreja só domingo e sexta e quarta. A gente tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo ainda de manhã e de noite. Escola Bíblica Dominical. Era forte o negócio. Mas enfim, também a gente quase não fazia devocional, né? Do devocional era só na igreja. Hoje a gente ensina você a ter uma igreja em casa. Os tempos mudaram, mas a forma é a mesma. Você acorda de manhã, faz seu devocional, tem um momento com Deus. Senão você não sobrevive como cristão. Mas naquela época, eu ia para a igreja todo dia. E eu lembro que uma vez o meu pai... a gente era pobre, gente. A pastora era mais pobre, mas eu também... A pastora era paupérrima, eu acho que estava um degrauzinho para cima ali. A minha havaiana tinha que durar uns 5 anos, a dela nem a havaiana tinha. Mas, tipo assim, eu não tinha muitas camisas para sair, né? E eu olhei uma camisetinha do meu pai, assim, camisetinha Golo, lembro até hoje, Golo Polo com cheio de listradinha, assim. Eu falei assim, meu Deus, essa camiseta para mim na igreja, eu vou fazer, né? Vou fazer a moral com as menininhas da igreja lá, que você for com essa camiseta. E eu peguei a camiseta do pai e fui para a igreja. Cheguei lá, toquei, tudo no louvor, vim para casa. Mas não sabia, o pai chegou de surpresa, chegou de viagem, e me viu com a camiseta. Eu falei, agora lascou. Agora lascou, me viu com a camiseta dele, falou assim, tu pegou minha camisa? Eu falei, opa, eu ia lavar, tal, eu pensei que só ia chegar no sábado. Aí ele brabo assim comigo, pegou e rasgou a camiseta assim, agora tu não vai mais usar isso aqui. E eu pensei comigo assim, no meu coração, no meu íntimo, falei assim, meu Deus, cara,
Podia ter me dado a camiseta, pelo menos. Podia ter me dado, já que ia rasgar, né? E eu lembro que eu fiquei um pouco triste, assim, mas tudo bem. Passou, fui dormir. No outro dia era tarde da bênção, lembro até hoje. Quem foi aqui da igreja quadrangular lembra disso aí, a tarde da bênção era famosa. Eu fui na tarde da bênção tocar para as velhinhas lá. Eita glória, só tocava o corinho de fogo. E aí eu tocando assim e tal, chegou no final do culto, a irmãzinha veio. Ô meu filho, eu queria que você não ficasse triste. Se você aceita isso aqui. Aí ela me deu mais um sacolão assim. Eu falei, claro que aceito, imagina. Aí eu olhei dentro, um monte de camiseta, gravata, um monte de coisa. E eu nem pedi, gente. Eu nem pedi para Deus. Só que sabe o que é um milagre? Porque Deus, ele sonda os nossos detalhes do coração. E eu lembro que eu fui para casa aquele dia assim, muito feliz. Eu acho que mais feliz do que quando eu recebi a nossa Santa Fé, o nosso carro. Porque eu falei assim, puxa vida, Deus lembra de mim, cara. Ele viu a minha situação. E por isso que eu falo para você que milagre financeiro ele é tão legal por causa disso. Porque faz nos conectar com o Pai. Deus está olhando por mim. E aqui, na pesca milagrosa, quando Jesus chega para Pedro e fala assim, vamos para águas mais profundas. Ele chega lá e fala o seguinte, jogue a rede do outro lado. E eles vão até argumentar. Pedro vai argumentar, ele vai dizer assim, viu Jesus, eu sou pescador profissional. Rafael, né? Rafael é pescador profissional. Olha, esse horário aqui nem dá peixe. O vento não está a favor. A pressão do ar não está a favor. Está tudo errado. Mas sob a tua palavra eu vou jogar. E ele joga. E quando ele joga a rede se enche de um jeito que quase vira o barco de tanto peixe que veio. Sabe o que me representa isso? E a gente ainda está falando sobre o milagre. Que às vezes você ainda não foi para o mais profundo com Jesus. Você não foi para o mais profundo com Ele. Ele quer te levar para o mais profundo. E às vezes você está com medo, falando assim, Jesus, eu não vou fazer essa semente, porque eu tenho medo que tu não me responda. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho medo que tu não faça. E aí você não vai para o mais profundo, você fica no raso. Ali está confortável, ali está tranquilo, não está sobrando, não está faltando. Tá bom. Mas Jesus quer te levar nessa noite para o mais profundo. Ele quer te levar para mais longe. Ele quer que você viva um milagre intenso com Ele. E aqui, quando Ele fala de jogar a rede para o outro lado, gente, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes não vai ser do jeito que você imagina. Não vai ser do jeito que você está imaginando. Fala assim, não, então é assim, aquela história foi dessa forma, então Jesus vai fazer igual. Às vezes não. Às vezes é de outra forma. Mas Ele vai te instruir. A partir do momento que você vá para o mais profundo. Se você ficar no raso, não tem instrução nenhuma. Você vê que a instrução de Jesus, ela começa, se você observar, você lembra que Davi primeiro enfrentou um urso, depois enfrentou um leão, depois ele enfrenta um gigante? Você vai ver que com Deus é assim. Olha só o que Jesus chega para Pedro. Jesus não chegou para Pedro já no início, sem conhecer ele, nada. Pedro, vamos lá para o fundo. Ele foi testando o coração dele devagarinho. Vamos ver se ele primeiro tem o coração bom. Vamos ver se ele empresta o barco. Acabou de chegar cansado da pescaria. Vamos ver se ele empresta o barco. Ele empresta. Primeira sementinha. Emprestou o barco. Ouviu a mensagem. Aí depois ele falou assim, agora vamos para águas mais profundas. Aí ele começa o processo. Então às vezes você está querendo um milagre muito grande, mas você ainda não conseguiu viver os pequenos. Você não obedeceu às primeiras instruções de Jesus. Aí não vai. Não tem como ir para águas profundas. Você não tem confiança ainda para ir para águas profundas. Você tem que começar com milagres menores, com atitudes menores, com sementes menores. A semente de Pedro menor foi, estou cansado, vim da pescaria, mas eu vou emprestar o barco para Jesus. É uma semente menor, mas ali Deus foi lidando com o coração dele. Vamos à frente. O terceiro milagre que aconteceu de ordem financeira, que eu separei para nós nessa noite. Tirou o dinheiro da boca de um peixe. Mateus 17, 24 e 27. Depois de tudo que Jesus já tinha feito aqui, gente. Jesus podia fazer barro virar ouro se ele quisesse. Não podia? Ele já tinha feito tanta coisa. Mas Pedro chega para ele e fala assim, Jesus, deu ruim aí. O leão está vindo. E eu tenho que pagar o meu imposto e o teu. Como é que nós fazemos? Jesus fala para ele assim, viu? Vai lá, vai pescar. Lá na boca do peixe tu vai achar 2 moedinhas. Tu vai, paga o teu e paga o meu também.
está tudo certo. Aqui tem um princípio. Se você olhar, Jesus poderia ter feito um milagre de outra forma. E às vezes a gente tem aquela mente assim, puxa, mas Deus pode mudar minha situação desse jeito. É só Ele transformar barro em ouro, é só Ele fazer, enfim, água em vinho, é só Ele fazer da forma como... E às vezes Deus está dizendo para você que precisa ir pescar. Precisa ir pescar, ir lá da boca do peixe que vai tirar o sustento, lá da boca do peixe que vai tirar o milagre. Eu contei essa situação para vocês, tem gente nova. Eu passei por uma experiência de milagre financeiro, quando Deus destravou a minha mente nessa área financeira. Foi uma das primeiras sementes que eu fiz. Eu semeei um carro na vida do pastor Antônio, na época. Ele nem era pastor, era só um membro normal da igreja aqui. Mas eu ficava observando ele vindo com a família, tudo, dia de chuva, dia de sol, nublado, não nublado, ele estava aí. Aí vinha aquele monte de filho naquela carreira, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, né, pô, esse cara não tem carro, cara. E Deus tocou no meu coração para mim fazer uma semente do carro. Eu falei, eu vou abençoar esse cara aí. E abençoei ele. E depois eu vivi uma experiência incrível com Deus. Porque eu lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, já que eu estou dando um carro, eu tenho uma expectativa, porque semente é isso. É você fazer uma semente e você ter expectativa. Nenhum agricultor joga semente na terra e fala assim, joguei aqui limão, se crescer, cresceu, se não crescer, laranja, se crescer um melão, está tudo certo. Não, ele espera colher alguma coisa daquela semente que ele plantou. E é específico, são sementes específicas que você espera colher especificamente. E aí eu falei para Deus, eu quero viver um milagre financeiro nessa área. Eu queria que o Senhor me abençoasse com um carro, mas um carro que mudasse a minha mente. Eu falei bem assim. Eu lembro que a gente tinha um Honda Fit, era um carrinho bom, um carro bem legal, automático, tudo. Mas ele já estava velhinho. E aí a gente começou naquele processo. Eu lembro que 2 semanas depois que eu semeei o carro na vida do pastor Antônio, eu tomei uma multa da Receita Federal no mesmo valor do carro. Pensei, já estava lascado, agora estou mais lascado aí. Agora que de uma vez me lasquei. E aí, essa multa que eu tomei foi por causa de um contador que errou uma coisa lá, o nosso primeiro contador. Aliás, quem é empresário aqui, não economize no contador. Pega um contador bom, que senão você vai se incomodar. Vai tomar uma multa por causa de um erro do contador. E daí não tem como chorar, tem que pagar e pronto. E aí eu lembro que a pastora pensou, meu Deus, eu nem vou contar para ele que se eu contar, eu acho que ele vai esbravejar aqui, vai brigar, vai querer fechar a empresa. Quando ela me contou, eu falei assim, eu já estava tão amaciado, já estava tão amaciado, falei assim, tá bom, vamos pagar então. Vê se parcela lá em quantas vezes der e vamos pagar. Tá bom, continuei vivenciando aquela situação. Daqui a pouco, o meu carro começou a dar problema, eu bati o carro. Eu tinha reformado o carro, porque eu tinha fé que Deus ia me abençoar com o carro e eu precisava que o carro tá bom, né, para vender. E aí tinha recém arrumado o carro, sabe? Por isso que hoje em dia eu nem arrumo as latarias do meu carro. Deixa lá, arriscou, deixa lá, na hora de vender arrumo. Porque eu peguei uma gana daquela época. O carro estava lisinho, bonitinho, eu vou dar uma ré com um sensor de estacionamento, no poste. Falei, não pode, demônio sujo me deixou surdo aqui agora. Aí eu fiquei um pouco triste, falei, não, tudo bem, vamos vender assim mesmo, agora eu não vou mais arrumar também. E aí, passou uns dias e nada do milagre, gente, nada do milagre. Eu tinha passado quase 3 meses que eu tinha feito aquela semente, cara. Quase 3 meses, por isso que eu falei da incubação da semente. É dependendo do tamanho dela, demora. Mas eu não tinha reclamado, não tinha murmurado nenhuma vez. E olha que fui testado, mas eu não murmurei. Aí por último, eu lembro que a gente foi levar a Riane, acho que em algum lugar, uma apresentação, e quando eu peguei de volta para entrar no carro, o couro do volante se desfez na minha mão inteirinha. Assim. Sabe aquela situação que você olha assim e fala, não, agora é demais, cara. Agora é demais. Eu lembro que eu comecei a dar soco na porta, assim, eu estava tão bravo, mas tão bravo, porcaria mesmo, mas não reclamei. Eu não reclamei, por dentro estava muito bravo, por fora tinha que descontar alguma coisa, né? Aí foi na porta do carro mesmo. E aí fui para casa se esbravejando assim, mas não falei nada, fiquei quietinho. Quando acalmou, e é quando a gente acalma que o Espírito Santo fala conosco, gente. É quando a gente acalma. Quando acalmou tudo, o Espírito Santo falou assim para mim, só uma frase. Aliás, eu vou te ensinar uma coisa que eu uso, que é
como que eu identifico quando é o Espírito Santo que fala comigo, quando é o diabo que fala comigo e quando sou eu mesmo? Na verdade, o diabo e eu não dá para perceber, porque o diabo é muito específico. Ele se faz de você, né? Ele vai falar, não dá para perceber. Mas o Espírito Santo dá. O diabo e eu não dá, gente. Boa essa, né? Não é stand-up não, mas vamos lá. Mas o Espírito Santo dá. E o Espírito Santo é assim, ó. Quando vir uma palavra na sua mente, que aquela única palavra parece que ela vem com um monte de informação junta, que uma única frase parece que te conecta a passado, presente e futuro, é Ele. Só Ele tem esse poder. E eu lembro que Ele falou uma frase: você já escolheu o carro que você quer? Só essa frase. Meu Deus, aquilo já veio na minha mente com um borbulhão. Você fala assim: meu cara, olha só, eu não fui atrás, eu não fiz a minha parte. Eu só dei a semente, joguei na terra e falei: deu. Se vir, se não veio, não veio. Tinha que regar, tinha que fazer a minha parte, tinha que ir atrás, tinha que criar condições para o milagre. E aí eu lembro que eu falei para a pastora é bom, fala as coisas para ela, no outro dia já está pronto. Eu falei assim: amor, acho que Deus falou comigo que nós temos que ir atrás do carro. Então já vamos pesquisar aqui na internet, vamos ver. E eu lembro que naquela situação, gente, a pastora, a fé dela, olha, se eu fosse na fé dela, ela já estava numa mansão já, mas por enquanto está na minha, né? É o homem que manda nisso aí, gente. Se a sua família não está bem financeiramente, a responsabilidade é do homem. Não adianta terceirizar para a mulher, não. Esse é um princípio bíblico. Mas a fé da pastora falou assim: amor, eu creio que Deus vai dar por um sorteio, alguma coisa, o carro. E começou a se escrever tudo, ia no mercado, olhava na parte de trás assim: sorteio do carro, vou comprar. Via com um monte para casa, fazer estoque dos negócios. Aí sorteio do shopping, sorteio de não sei o que, tudo que era sorteio ela se inscrevia para ganhar aquele carro. E eu, vamos indo, né? Na fé da mulher, vamos indo. Vamos ver o que Deus faz. Mas eu não estava acreditando nada naquele negócio. Até que um dia a gente passou por uma frustração, onde a gente ficou umas 5 horas esperando o sorteio no shopping. E o sorteio deu, e lógico, não ganhamos, né? Imagine, eu não ganhei, acho que nem no mal é mal, ganhei um presente do amigo secreto, vou ganhar no sorteio. Aí falei assim: chega dessa palhaçada aí, eu não acredito nesse negócio de sorteio, eu não acredito. Ô amor, então é tu que está atrapalhando, ela falou para mim. E eu falei assim: tá, mas então do que tu acredita? Eu acredito que Deus vai mandar eu pescar, e eu vou tirar dinheiro da boca do peixe. Eu acredito que o dinheiro vai vir pela nossa empresa, pela uma maneira justa. Deus vai abençoar o nosso negócio e vai vir de lá. Mas isso aí é fácil, diz a pastora. Isso aí, tá louco? Isso aí é mamão com açúcar. Então tá, então vamos nessa tua fé que tu acredita aí que Deus vai fazer igual. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu fui atrás do carro, e eu lembro que é a primeira vez na vida que eu fiz isso. Eu sou uma pessoa mais centrada, eu não sou muito de fazer as coisas na louca. E pela primeira vez na vida eu saí negociando um carro sem ter dinheiro no banco, não tinha nada, estava devendo ainda, verdade. E aí eu saí e chegava nos garagistas: não, vou dar a vista, homem, dá a vista, como é que é? Volta aí no fitzinho aí, como é que faz? Fui, negociei, achei que eu queria. Aliás, isso é muito importante, você tem um alvo, você tem um objetivo. E o carro que eu cheguei e falei para Deus: Deus, é esse. O nome é profético, Santa Fé, um carrão, uma nave. Falei: é esse que eu quero. Então tá, beleza. Quando eu decidi, gente, abriu as portas da minha empresa. Começou. Sabe que chegava gente lá e falando assim, ó. O cara vinha do nada, testava o negócio, comprava 5 mil reais. Aí eu falei: como? 5 mil assim, do nada? Aí eu fui perguntar para ele: você já esteve aqui na loja, você viu antes? Não, eu estava passando aqui despercebido, olhei a placa, entrei e comprei. Nossa, né? Muito raro isso acontecer, beleza. Daqui a pouco começou a vir uma sequência disso, uma sequência de vários milagres. O cara olhando uma gaitinha, uma sanfona, né? E o velhinho assim: quando entrar um velhinho de chinelo na tua loja, olha, fique ligado, tá? Que o cara tem dinheiro. O velhinho assim, chinelinho, tal, camisinha xadrez. Essa sanfona aqui, quanto? Falei: é 7 mil. Falei meio que sem crer assim. Falei: aí ele: pode testar? Falei: pode, só tira o relógio para não riscar a sanfona. Pensei, pelo menos vou deixar o velhinho feliz, né?
tocar na sanfona. Aí o velhinho pegou, testou. Vou levar. Como? Como é a forma de pagamento? É à vista, o velhinho puxou um macio de dinheiro do bolso e deu. E eu comecei a viver um monte de milagre. Em uma semana e meia, 2 semanas assim, e para o último milagre. Uma igreja. O irmão resolveu doar o som inteiro para a igreja. E eu e o pastor não se bicamos, nós dois. Não deu certo. Ele foi lá, o santo não bateu. Porque ele queria de um jeito, eu falei, pastor, não vai funcionar, tem que ser do outro. E o pastor era teimoso como uma mula, aquele pastor lá. E eu falei assim, pastor, não é assim, pastor, é assim. Eu trabalho com som, o senhor é pastor e eu som. Pastor e som, tá? Então, deixa eu fazer desse jeito que vai dar certo. E aí o pastor não gostou de mim, queria fechar com outro, que ia fazer do jeito dele. E aí o irmão que estava doando o som foi lá na loja e falou assim, meu irmão, Deus falou que é para fechar contigo. Olha só, o pastor da igreja não queria fechar comigo, mas o irmão foi lá na loja e falou assim, Deus falou que é para fechar contigo, e eu vou vir fechar aqui. E aí quando o irmão bateu o martelo, 33 mil reais à vista entrou. Foi a última venda assim que fechou, porque o Espírito Santo tinha falado comigo assim, porque a gente fica com medo, gente, a gente fica com medo. Quando a gente vai lidar com um milagre, quando a gente vai lidar com experiência, a gente fica com medo. E sabe o que é legal? É legal você não falar dos teus medos, não falar para fora, mas com ele você fala no teu ente, Espírito Santo, eu não sei se eu vou conseguir, Espírito Santo, é um negócio muito grande para mim, eu não sei se eu vou dar conta. Esse negócio de ter fé assim, de ir, eu já me senti um tolo de ir lá negociar sem dinheiro. Como que vai ser? Eu não consigo dar mais passo do que isso aqui. E o Espírito Santo falou para mim, se acalma, filho. Quando o dinheiro estiver na tua conta, você vai lá e compra. Aquilo me tranquilizou. Eu falei assim, puxa, agora me sinto em paz. E exatamente assim, eu e o pastor olhamos para a nossa conta, tinha lá sobrando dinheiro assim, para pagar todas as contas que a gente devia, para comprar o carro, ainda mais sobra, sabe? Eu me senti no azeite da viúva lá, naquele milagre do azeite da viúva. Estava sobrando, e Deus girou uma chave. E quando a gente foi lá e buscou aquele carro, pagamos à vista, sem financiamento. Eu não estou dizendo que quem comprou financiamento não é milagre, mas para mim era dessa forma. Eu tinha que ter uma coisa que evidenciasse o poder do nosso Deus. E aí eu voltei com aquele carro, aquela nave, espaçonave, assim, de noite. Estava aí a pastora, as crianças dentro do carro. E não era mais o carro que importava, era o trajeto. Sabe, o trajeto para o milagre, ele é muito mais legal do que o milagre. Eu queria que você entendesse isso nessa noite, porque Deus está falando. Deus está ministrando ao nosso coração através dessa palavra. Ele quer destravar coisas grandes na tua vida. Mas para quê? Para você se aproximar mais dele. Para você se aproximar mais dele. Aí o único objetivo de Deus é que você tenha mais comunhão com ele. Então, se você está com o coração desejoso, gostaria que você ficasse em pé, gostaria que apagasse a luz. Se você está com o coração desejoso, essa palavra mexeu no teu coração. Se você quer experimentar um milagre na sua vida, ou se você entendeu que você pode disponibilizar esse milagre para outra pessoa, essa é a hora de você ativar isso no teu coração. De você ativar. Só que você sabe que tudo que acontece no mundo espiritual, e eu acabei de falar sobre esses princípios, ele exige fé ou justiça. De alguma forma tem que ter fé ou justiça. E quando a gente fala de semente na área financeira, ela precisa ser feita. Não adianta você ficar adiando, você ficar em águas rasas, você precisa fazer. Agora, o quanto você vai fazer, o valor que você vai fazer, quem vai determinar isso é você, não é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não determina isso no teu coração. Tem gente que fala assim, se eu sentir no coração eu vou fazer. Não vai sentir nunca, nós somos avarentos. Nós somos presos nas finanças. Você tem que decidir em uma coisa que mexa na tua estrutura e você fazer. Aí você vai dizer, pastor, mas e se eu não conseguir depois? Uma experiência você vai ter. E eu te garanto, se você não reclamar, se você não murmurar, se você segurar a tua boca, você vai viver um maior milagre da sua vida. Só que você precisa entender os conceitos, o tempo da semente, a incubagem, tudo que Deus está fazendo. Você precisa entender tudo que nós estudamos aqui, porque são princípios fundamentais. Se é cura, ele funciona da mesma maneira. Você já foi no médico, você já fez todos os testes, você já experimentou tudo? Ok. Então, eu queria chamar na frente 3 pessoas, 3 perfis de pessoas. As pessoas que querem milagres de área financeira, as pessoas que querem milagres espiritual, precisam de uma libertação na vida de alguém ou em você, e as pessoas que querem milagre de cunho
físico. Queria que você viesse aqui na frente. Você que quer experimentar um milagre em alguma área. Não adianta a gente falar essa mensagem, a gente não agir. A gente não ter uma ação em relação a isso aqui. Se a gente não fizer isso hoje, toda esta palavra vai se perder. Tudo isso que Deus ministrou no seu coração não vai mais ser gerado depois. Existem coisas que são só pro dia. Aleluia. Deixa eu dar uma instrução para vocês aqui. Nós temos 3 tipos de pessoas aqui que estão buscando um milagre para a sua vida. As pessoas que estão de ordem espiritual, seja para você ou seja para outra